bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje trago-vos algumas recomendações de documentários que eu já vi do Netflix relacionados com minimalismo e sustentabilidade. E bem, o primeiro documentário que eu quero mesmo partilhar com vocês chama-se Cowspiracy. E basicamente é um documentário que nos fala dos problemas ambientais que são causados pela alimentação à base de animais e investiga também de que forma é que as organizações não governamentais ambientais lidam com esta situação. E bem, eu devo confessar que quando vi este documentário pela primeira vez, eu ainda estava numa fase muito embrionária do conhecimento daquilo que eram realmente as causas dos problemas ambientais, realmente de que forma é que eu podia ser sustentável, e confesso que para mim este documentário foi sem dúvida um choque de realidade, porque não é que eu não tivesse a noção de certos aspectos que se falam aqui, mas não tinha de todo conhecimento de algumas coisas. E por exemplo, para vocês terem a noção, um dos factos que eu achei curioso que passou neste documentário é que um hambúrguer de 113 gramas precisa de quase 3.000 litros de água para ser produzido. Ou seja, basicamente a pegada hídrica da produção animal é muito maior do que em outros setores. Fala-se neste documentário basicamente que a indústria de carne e de laticínios produz mais emissores de gases do que propriamente o setor de transportes todo junto. Realmente é assustador perceber que, ao longo do documentário, eles estão em contacto com algumas das organizações não governamentais ambientais e é assustador perceber que nenhuma ou se abordam muito pouco e de uma forma muito abstrata aquilo que realmente é o problema e aquilo que se está a passar com a produção animal. No documentário, eles também nos falam um bocadinho daquilo que eles consideram ser a causa para as ONGs ambientais não falarem muito sobre o assunto, que é nada mais do que o setor da pecuária e da pesca serem ainda uma grande fonte de rendimento, e quem tenta falar por vezes tem consequências negativas. Por exemplo, o documentário, há lá uma parte em que eles referem que no Brasil nos últimos 20 anos foram mortos mais de 120 ativistas que tentaram falar sobre este assunto, portanto é realmente algo que eu sem dúvida que não tinha conhecimento sobre. E na minha humilde opinião, eu só acho que é um documentário que tenta passar a ideia de que nós só resolvemos agora o problema se todos virarmos veganos. A meu ver, eu acho que primeiro isto é um processo que passa pela consciencialização do problema, foi isto que sem dúvida este documentário me trouxe. Depois passa também pela consciência da quantidade de consumo de carne que nós temos e depois por tentar reduzir aos poucos. Eu acho que assim, se todos fizermos isso, já estamos a fazer uma grande diferença. Portanto, sim, eu aconselho mesmo muito este documentário. Acho que é muito informativo e se vocês não tinham conhecimento de certos aspectos que eu aqui fui referindo, acho que vale totalmente a pena. E bem, o segundo documentário que eu quero partilhar com vocês chama-se Minimalism. E basicamente, para quem não conhece, o minimalismo é um estilo de vida que priva realmente por valores como a felicidade e a realização pessoal e tenta ao máximo reduzir tudo aquilo que é consumo em excesso, ou seja, tudo aquilo que não acrescenta. Então, fazendo agora aqui um apanhado muito geral daquilo em que realmente o documentário consiste. Isto é nada mais do que dois amigos que nos mostram a experiência de vida deles e de que forma é que eles chegaram até um ponto em que se consideram minimalistas e nos mostram realmente de que como ter menos nos pode trazer até mais liberdade. Ao longo do documentário falam também experientes na área e pessoas também que partilham da mesma experiência que é ter uma vida minimalista. Eles de facto enaltecem muito a ideia de que realmente o ser humano é extremamente ambicioso e que quanto mais tem, mais quer e está sempre insatisfeito enquanto não tem determinada coisa, determinado objeto. E portanto, aqui no Minimalism mostra-nos realmente até como um estilo de vida minimalista ajudou até várias pessoas a curar doenças psicológicas. E eu lembro-me que depois de ter visto este documentário, eu fiz uma coisa que foi ir ao meu armário e tirar toda a roupa que eu já não precisava, toda a roupa que eu já não usava e arrumar o meu quarto de uma forma a deixar as coisas que realmente me eram úteis e que eu gostava. E o que é certo é que experiência pessoal, aquilo libertou-me. Realmente agora vou ao armário, eu vejo efetivamente aquilo que eu tenho e é aquilo que me chega. Portanto,
Sem dúvida que este documentário vale a pena e não podia deixar de partilhar com vocês uma frase que neste documentário foi referida e que me marcou muito, que é: com o excesso de consumismo estamos a perder o que realmente importa, a comunidade. Portanto, eu acho que sem dúvida que é a maior lição moral que se retira deste documentário, que tenta nada mais consciencializar as pessoas para as consequências que isso tem, quer a nível ambiental, quer a nível psicológico também. E de certa forma o minimalismo acaba por estar de mão dadas com a sustentabilidade, porque quanto nós menos consumimos, menos coisas são produzidas e consequentemente menos poluição existe. É um documentário que nem sequer chega a uma hora, portanto esta é a minha segunda recomendação para vocês. Por último, mas não menos importante de todo, tenho para vos recomendar o Plastic Ocean. E bem, agora quero partilhar com vocês algumas curiosidades deste documentário, para vocês terem mais ou menos uma noção daquilo que ele é feito. Um dos factos que ele nos mostra é que cerca de 8 milhões de toneladas de plástico são despejados nos oceanos todos os anos. E depois foi também referido que os cientistas afirmam que há mais de 5 bilhões de plástico a flutuar nos oceanos do mundo inteiro. E bem, para além de todos estes exemplos factuais de que o documentário é feito, ele sensibilizou-me sobretudo pelas imagens chocantes que nos passa. Basicamente, isto são gravações que estão no fundo do mar e aí nós conseguimos observar realmente quantos peixes morrem asfixiados, a quantidade de sacos de plástico que realmente existe no fundo do oceano. E depois há algo interessante que eles fazem no documentário, que é examinar o estômago de alguns animais como aves e peixes que acabam por morrer, e é chocante realmente ver a quantidade de rolhas de plástico que sai dentro do estômago daqueles animais. Portanto, na minha opinião, este é um documentário que está muito compacto. Ele mostra-nos desde exemplos factuais até imagens que realmente importam. E depois, no fim, eles mostram-nos algumas soluções de como é que podemos reduzir o plástico. Aliás, algumas delas eu até falei no vídeo anterior, para quem não viu, passem por lá. Portanto, sem dúvida que eu acho que vale imensa pena, porque o plástico, para além de ter todas as consequências ambientais, com o documentário conseguimos realmente perceber que ele também suja as margens costeiras e que de facto mata animais que são asfixiados ou animais que se entopem de plástico e acabam por morrer. E bem, chegamos então assim ao fim deste vídeo. Eu espero muito que pelo menos um dos documentários vos tenha despertado interesse em ver. Se gostaram do vídeo e se acharam que foi interessante, deixem um like, subscrevam o canal se assim o entenderem. E pronto, o meu nome é Jéssica Oliveira e vemo-nos então no próximo.